Olá, amigos que acompanham o nosso blog Pauta Livre. Nós falamos direto do Avenida Dom Bosco, aqui de frente do cemitério Dom Bosco, onde daqui a pouco será sepultado o corpo da jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, a caruaruense, que lamentavelmente no último final de semana foi assassinada na capital da Paraíba, João Pessoa. A gente vê uma grande movimentação. A informação que a gente tem é que o corpo já saiu da casa dos parentes da jovem, tá? O corpo já saiu da avó da jovem, lá no Jardim Panorama, onde foi celebrada a missa de corpo presente, e a movimentação é bastante grande. Há pouco a gente via, através das redes sociais, a movimentação lá naquele bairro, muitos veículos, muitas pessoas tentando aí dar o adeus a essa jovem, né? Um crime que chamou a atenção, que chocou toda a população de Caruaru, que chocou a imprensa pernambucana e, por que não dizer, também paraibana. Vocês têm acompanhado desde a segunda-feira essa movimentação, o caso, não é? Quando o corpo da jovem foi localizado. Desde o momento em que o corpo da jovem foi localizado, muita gente tem acompanhado de perto, não é? Para quem ainda não acompanhou muito, não é, a situação, o fato, a gente traz aqui para vocês algumas informações que justamente ocorre o seguinte, não é? Nós sabemos que Patrícia foi para a capital paraibana na sexta-feira. Ela foi justamente para ficar o final de semana com aquele que ela tinha como um amigo, que conhecia há muitos anos, né, e que é o principal suspeito do bárbaro crime. Então, as últimas mensagens que Patrícia trocou com a sua mãe foi no sábado, mensagens através de aplicativo de mensagem WhatsApp. E aí, com o silêncio da jovem Patrícia, o pai da jovem, o senhor Paulo Roberto, ele foi até a capital paraibana. Ele saiu daqui de Caruaru e foi até João Pessoa na tentativa de trazer a filha sã e salva para casa, o que infelizmente não aconteceu. Infelizmente, o corpo de Patrícia foi localizado pela polícia na segunda-feira. O corpo estava enrolado por lençóis e plásticos em um matagal a 2 quilômetros de distância do apartamento onde a jovem estava. Teria ido para ficar com o Jonathan Henrique, repito, principal suspeito do bárbaro crime. Vizinhos de Jonathan perceberam já na noite do sábado, um movimento estranho, e principalmente quando o suspeito, o Jonathan, ele saiu de seu apartamento com um grande embrulho. E ali a gente já imaginava que seria, no caso, e depois passamos de fato a entender que esse grande embrulho tratava-se do corpo da jovem, já que ele iria jogar em uma lixeira. Como ele foi seguido por um dos vizinhos, o Jonathan, ele tentou ali se desfazer do corpo, pegou a motocicleta e levou o corpo de Patrícia para o matagal. Repito, a 2 quilômetros do apartamento onde ele estava. Então, um crime que chama muita atenção. A gente fica muito triste, a gente fica realmente assim, sem saber, não é? O perfil psicológico do Jonathan tem sido comentado por profissionais, né, por psicólogos, por psiquiatras. Não é? Trata-se de uma pessoa que tem realmente um perfil de alguém muito frio, de alguém que calcula ou calculou friamente aquilo que, pelo menos, ele está sendo acusado de ter feito. Então, é uma situação bem complicada. Na noite da segunda-feira, o corpo foi encontrado na manhã da segunda, e na noite da segunda-feira, o Jonathan foi localizado pela polícia. Ele estava na casa de um amigo, estava lá e foi surpreendido com a chegada da polícia. O laudo da morte de Patrícia, ele ainda não foi concluído, será concluído nos próximos 30 dias, e a informação preliminar que consta no laudo é a definir. Então, causa-morte ainda a definir.
Muita gente, como vocês conseguem ver, muita gente já por aqui nas imediações, na Avenida Dom Bosco, aguardando a chegada do corpo da jovem Patrícia. Muita gente chocada ainda com o fato, com o que aconteceu. A gente tem informação de que nos próximos 10 minutos ou 15 no máximo, o corpo já estará chegando aqui na frente do cemitério. Importante dizer que, em razão dos protocolos que tratam da Covid-19, apenas 10 pessoas poderão entrar no cemitério, segundo os servidores da Prefeitura de Caruaru. Não é? É isso, não é? Perfeitamente. Então tem esse cuidado. Repito para vocês, um pouco mais cedo eu falava no Instagram do blog Pauta Livre, que a imprensa está acompanhando por aqui. Nosso colega Davidson Roberto, do Portal No Detalhe, também está aqui. Davidson, vem cá, por favor, Davidson. Daqui a pouquinho o Portal No Detalhe também, em sua página oficial no Facebook, vai estar transmitindo também, né, aguardando a chegada do corpo. Davidson, a gente falava um pouco mais cedo no nosso Instagram do quanto esse crime chamou a atenção, chocou a imprensa, e a gente não sabe nem o que falar. A gente procura uma palavra, mas a gente não consegue achar palavras, digamos, sensatas. Davidson, boa tarde. Boa tarde, Dede, boa tarde a todos que estão assistindo aqui o Pauta Livre. Lamentavelmente, um crime de morte bárbaro, né, que chocou toda a população, com pessoas, centenas de pessoas aqui de frente ao cemitério. E só resta nós orar para que Deus conforte a família dessa jovem, vítima de uns cabras safados que usou da inocência da jovem, da bondade da jovem, para que pudesse ser feito esse crime cruel. Mas o mundo é uma caixinha de surpresa, né? Então ela confiou demais, acreditou nas pessoas, na bondade dela, e acabou sendo vítima desse crime bárbaro. Pois é, Davidson, muito obrigado. Davidson, que inclusive já está habituado a transmitir questões policiais, pautas policiais, mas você percebe que mesmo quem já tem uma certa prática em cobrir esse tipo de situação, fica aqui sem palavras, né? Fica buscando aqui palavras, e logicamente a revolta é muito grande, a revolta é legítima. Então daqui a pouco a gente vai acompanhar a chegada do corpo de Patrícia Roberta, a jovem que no último final de semana foi vítima do crime de homicídio ou feminicídio na capital paraibana. Ela saiu de Caruaru na sexta-feira para passar o final de semana com o principal suspeito do crime, né, o Jonathan Henrique, que era conhecido dela há 10 anos. Segundo a família de Patrícia, eles se conheciam há 10 anos, se conheceram aqui mesmo em Caruaru. E aí, infelizmente, a jovem foi vítima de um crime bárbaro. A gente não sabe exatamente se esse crime foi cometido somente pelo Jonathan, se tem mais pessoas, mas enfim, a gente acaba de ver que cada vez mais pessoas estão chegando aqui nas imediações do cemitério Dom Bosco. A gente tem aqui a registra a presença também de alguns colegas do senhor Paulo Roberto, que é o pai da jovem Patrícia. A gente registra a presença da secretária de Políticas para as Mulheres, Juliana Gouveia. Ela está aqui, inclusive, falava conosco há pouco fora do ar, né? Se dizia aí também revoltada, mais uma mulher perdendo a vida. Então é lamentável mesmo a gente acompanhar uma cena como essa. O pessoal do cemitério aqui já tentando organizar aqui o espaço para que daqui a pouco o carro com o corpo, o carro funeral, né, com o corpo da jovem Patrícia, chegue aqui e não tenha dificuldade. É claro que muita gente curiosa, muita gente querendo dar adeus a essa jovem. É tocante demais, muito tocante, muito lamentável a gente registrar uma cena como essa. Como já falei aqui, alguns músicos, alguns colegas do seu Paulo Roberto, que é um músico, que é um maestro, estão aqui, né, para prestar essa solidariedade à família. Então, a gente daqui a pouquinho vai, infelizmente, dizer adeus a essa jovem, né? Essa jovem que, 22 anos, tinha um futuro brilhante, tinha toda uma vida, né, pela frente, mas que infelizmente teve aí essa sua trajetória covardemente encerrada. A polícia segue investigando os fatos. A gente sabe que o principal suspeito do crime é o Jonathan Henrique, de 23 anos, com quem a Patrícia tinha um vínculo de amizade há mais de 10 anos e conversava com ele. Pelo menos a informação que a gente tem, que nos últimos
dias ou meses através de rede social, de aplicativo de mensagem, e recebeu o convite para passar o final de semana com ele, e infelizmente foi o seu último final de semana, na presença de amigos, enfim, como vocês já têm acompanhado amplamente e tem sido divulgado pela imprensa caruaruense, pernambucana e também paraibana. Então daqui a pouco a gente vai dizer adeus a essa jovem. As pessoas acompanham aqui com muita tristeza. As pessoas estão aqui apreensivas. Mostrar para vocês um pouco aqui dessa movimentação que a gente tem aqui na Avenida Dom Bosco, onde fica o cemitério Dom Bosco e também o velório de mesmo nome. Muita gente vindo para cá acompanhar. As pessoas, logicamente, tendo uma preocupação em razão da Covid-19. A preocupação também da Prefeitura é justamente acerca disso. Por isso que apenas 10 pessoas poderão adentrar o cemitério Dom Bosco. A gente não sabe exatamente se a imprensa terá o acesso livre ou, de fato, esse quantitativo de 10 pessoas é o número absoluto. Não pode ter nenhuma exceção. Realmente chama a atenção, a gente se entristece com tudo isso. Mais uma mulher, mais uma jovem. A gente fala homicídio, mas também tem ali o feminicídio. Então a gente ainda não sabe qualificar. Isso fica a cargo da polícia, a partir das investigações. Então, daqui a pouco a gente vai ter a chegada do corpo da jovem Patrícia Roberta, de 22 anos. Alguns músicos estão, inclusive, passando por aqui. São músicos que são colegas do pai da jovem Patrícia. A gente repete para você aqui um pouco as informações acerca do crime, as informações que a gente acompanhou durante o início da semana. Afinal de contas, o caso passou a ser conhecido por toda a imprensa na segunda-feira. Então, Patrícia viajou na sexta-feira para a capital paraibana, para passar um final de semana com o principal acusado do crime, o Jonathan Henrique, de 23 anos. E sabe-se que as últimas mensagens que a Patrícia trocou com a mãe foi ali no sábado. Foram as últimas mensagens que a Patrícia trocou com a mãe. E aí, ao ocorrer esse silêncio, essa falta de comunicação entre Patrícia e a mãe, o pai de Patrícia foi comunicado por dona Vera, que é a mãe, e ele já no domingo foi até a capital paraibana para tentar localizar a filha e trazê-la de volta. Ele chegou aí até o apartamento onde a filha estava, bateu no apartamento, ninguém respondeu. Espera-se ou acredita-se que no momento que o pai foi até o local, a jovem estava lá dentro, mas estava sem vida. Pelo menos essa é a informação que a gente tem ouvido, e o próprio relato do pai na tarde de hoje para os veículos de comunicação traz esse relato, essa possibilidade de um domingo ele ter ido até o local e, infelizmente, lá já estava no interior do apartamento a filha morta. Ele, infelizmente, não teve a sorte de trazer a filha de volta para casa. Então a gente também diz para você que o corpo da jovem foi encontrado na segunda-feira de manhã em um matagal a 2 quilômetros do apartamento onde aconteceu provavelmente o crime. E diz provavelmente porque segue em investigação. Então, a 2 quilômetros do apartamento onde Patrícia estava com o Jonathan, aconteceu ali a 2 quilômetros, foi encontrado o corpo da jovem, já em avançado estado de decomposição. Corpo envolto por lençóis e plásticos. Os vizinhos do Jonathan, do suspeito do crime, perceberam barulhos estranhos, perceberam uma movimentação estranha já na noite do sábado. E essa movimentação ficou ainda mais suspeita quando um dos vizinhos do principal suspeito do crime foi visto com um enorme saco plástico, que tem ali as características do mesmo saco que foi encontrado ali, enrolando ali, no caso, embalando, digamos assim, o corpo de Patrícia.
O suspeito tentou se desfazer do corpo da jovem colocando em uma lixeira, mas não conseguiu, e aí utilizou uma motocicleta para fazer a desova do corpo. Lamentavelmente é isso que a gente tem aqui acompanhado e ouvido. Realmente chama muita atenção, é triste para todo mundo, não é, uma situação como essa. Lembrando que no mesmo dia no qual o corpo da jovem foi encontrado, na segunda-feira à noite, o Jonathan Henrique foi encontrado na casa de um amigo. Ele estava lá, inclusive de posse da motocicleta que foi usada para se desfazer do corpo. Bom, nesse exato momento chegando o corpo da jovem Patrícia. Nesse momento o corpo da jovem Patrícia chegando, e a gente vai inverter aqui a posição da câmera para que você possa acompanhar aqui de perto. Você que acompanha o nosso blog Pauta Livre, nós falamos direto do cemitério Dom Bosco, onde será sepultado em instantes o corpo da jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, a caruaruense que foi assassinada em João Pessoa, capital da Paraíba, no último final de semana. Muita gente acompanha essa movimentação. Afinal de contas, um crime que chocou toda a sociedade caruaruense, chamou a atenção da imprensa da região Nordeste e também do país. Agora aqui, ó, o corpo chegando nesse carro, o corpo de Patrícia Roberta chegando neste veículo. São dois carros, sendo que um, no caso, agora sim, nesse segundo veículo, o corpo da jovem está chegando. Muita emoção nesse momento e a população aplaudindo o corpo entrando nesse momento aqui no cemitério. E em razão dos protocolos referentes à Covid-19, apenas 10 pessoas terão acesso à parte interna do cemitério. Há uma grande preocupação com os protocolos, com distanciamento em razão da Covid, mas obviamente nesse momento a emoção toma conta das pessoas e os cuidados passam a ficar um pouco de lado, o que é muito natural. Seu Roberto, nesse momento aqui, esse senhor que você vê na imagem, né, com um chapéu, sendo consolado pelas pessoas, é o pai aqui da jovem, seu Roberto, seu Paulo Roberto, sendo consolado pelas pessoas que aqui estão nesse momento. Falamos da Avenida Dom Bosco, onde fica localizado o cemitério Dom Bosco, local onde o corpo da jovem Patrícia Roberta será sepultado em instantes. Nós não teremos acesso às dependências do cemitério sendo aqui isolado, né, seu portão aqui entreaberto, para que os protocolos em relação à Covid-19 aqui sejam seguidos. Nesse momento, seu Roberto aqui conversando com a imprensa, com alguns colegas da imprensa. A gente tem uma dificuldade enorme aqui de se aproximar, até porque tem muita gente nesse momento. Esse senhor que você vê de chapéu e de camisa branca é o senhor Paulo Roberto, o pai da jovem. Ele falando nesse momento aqui sobre a dor que está sentindo, falando sobre toda a dor, todo o sofrimento que tem vivido desde o último final de semana.
Desde a manhã de hoje a gente acompanha as entrevistas, as falas que o seu Roberto tem concedido. O seu Roberto, ele desde as primeiras horas, ele fala com a imprensa e demonstra toda a sua revolta, todo o seu sofrimento. Justiça! 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 Foi feita. Ele vai pagar na cadeia. Aqui também. E a do presídio vai ser também, porque por esse lá tem família e são montados família como eu posso. E não vai deixar barato não. Tá indo um recado aí pra cadeia pra ele. Fica com Deus e agradeço a todos vocês. Seu Paulo Roberto, uma figura bastante querida aqui em Caruaru, um músico. Família bastante querida. A própria jovem Patrícia Roberto, também muito querida, jovem trabalhadora, querida por muitos jovens, por pessoas de sua idade, por pessoas mais idosas também. E é isso, a gente vê aqui essa imagem triste aqui de um pai que tem a dura missão de sepultar nesse dia uma filha, uma jovem de 22 anos. A comoção toma conta das pessoas, é realmente bem difícil o momento. Lembrando para vocês que nós teremos dificuldade para adentrar o cemitério porque há uma limitação estabelecida de apenas 10 pessoas, o que a gente imagina que apenas a família, os parentes da jovem terá acesso ao cemitério. Vários colegas da imprensa seguem acompanhando aqui distantes. A gente sabe que muita gente tem o desejo de justiça, muita gente quer que de fato o mais rápido possível os culpados por essa morte sejam punidos. O caso segue sendo investigado, não se pode dizer ainda que o crime foi cometido somente pelo Jonathan, não se sabe dizer, e a investigação segue. O laudo da causa-morte da jovem Patrícia não foi concluído ainda. Nós temos a informação de que consta ainda como a definir, esse é o termo utilizado pela polícia, a definir, e nos próximos 30 dias nós teremos sim a emissão de um laudo definitivo. Colegas da imprensa também trabalhando por aqui conosco, um abraço minha gente e paz para vocês que estão nesse momento aqui tristes e demonstrando solidariedade à família. O pessoal quer forçar o portão, quer entrar, mas não pode. Somente 10 pessoas podem adentrar o cemitério, é a questão do protocolo mesmo. Aqui uma senhora com um cartaz aqui, esse cartaz que com certeza que fala sobre isso, fala sobre justiça, pedindo aqui, parem de nos matar, justamente falando sobre a violência contra a mulher. Infelizmente o feminicídio tem crescido muito, apesar da polícia, apesar da Lei Maria da Penha, apesar de toda a rede que é montada para enfrentamento à violência contra a mulher, mas infelizmente a cada dia mais mulheres, independente de suas idades, estão nos deixando. É lamentável. Aqui tem uma senhora que super emocionada, ela que segura aqui esse cartaz. E eu vou tentar ouvir aqui essa senhora, que eu imagino que a dor para ela tem sido grande. Minha amiga, eu estou aqui ao vivo no blog Pauta Livre, deixa eu ouvir aqui a senhora. Esse seu cartaz diz muito. É tipo um grito. É sim. Foi muito triste a morte dessa menina. Felizmente, né? Foi muito triste. Uma jovem de 22 anos, independente da idade, mas um crime bárbaro e mais uma mulher que tem a sua trajetória, a sua vida interrompida. É verdade. A senhora, muito obrigado. Eu vejo aqui, a sua emoção é muito grande. As palavras faltam nessa hora. As palavras faltam, realmente. E aqui, esse cartaz que essa senhora aqui, ó. Esse cartaz aqui, com a foto de Patrícia, que diz muito.
E a culpa nunca é da vítima. De fato, a jovem, ela foi, como a gente pode dizer, seduzida, a jovem foi convidada a passar um final de semana com aquele que ela tinha como um amigo, que conhecia há mais de 10 anos e infelizmente não voltou mais. Então é isso. É importante também entender essa fala aqui, os dizeres desse cartaz aqui, não é? Parem de nos matar. A culpa nunca é da vítima. De fato, nunca é da vítima. A gente acompanhava mais cedo as entrevistas que as psicólogas falavam, né, em várias emissoras, né, do perfil de alguém que comete um crime como esse. É um perfil de alguém frio, alguém calculista, alguém que não tem emoção. E a gente via na prisão do Jonathan, ele ali sendo conduzido pela polícia, com uma frieza. A gente via alguém que não tinha expressão alguma. Estamos aqui em frente ao cemitério Dom Bosco e aqui todo o cuidado sendo tomado para que pouquíssimas pessoas possam entrar aqui no local. Tem todo um cuidado com o quantitativo ou a quantidade de pessoas nas dependências do cemitério. Pelo menos o protocolo estabelecido pela Prefeitura de Caruaru dá conta, né, de apenas 10 pessoas em cada sepultamento. 10 pessoas. Então por isso que, em razão desse protocolo, muita gente aqui fica na área externa do cemitério com a vontade de entrar, sim, mas obviamente não é possível. As pessoas aqui passando mal, aqui uma jovem passando mal. A Guarda Municipal de Caruaru aqui no interior do cemitério para evitar que haja uma tentativa, né, de adentrar o cemitério sem a permissão. Guarda Municipal se fazendo presente para manter aqui a ordem. Muita gente acompanhando aqui esse momento, pelo menos a chegada do corpo da jovem, não é? Já que não é possível acompanhar o sepultamento, mas pelo menos as pessoas conseguiram ver a chegada do corpo de Patrícia Roberta. A informação que a gente tem também é de que no momento em que o corpo chegou na casa da avó de Patrícia, muita gente já aguardava. Foi celebrada a missa de corpo presente também com uma grande aglomeração de pessoas na rua, o que é muito natural, o que é muito normal, porque as pessoas de fato queriam ali se solidarizar com os parentes. Ela, uma figura bastante conhecida, né? Apesar de jovem, é bastante conhecida, filha de um músico, então obviamente era muito normal, é muito normal esse sentimento. Aqui a gente vê aqui algumas pessoas aqui em prantos. A gente não vai se aproximar, em respeitando o pranto das pessoas. A gente acompanhou de longe, né, que o senhor Paulo Roberto ele falava com a imprensa, com alguns colegas da imprensa. E é isso, gente. Infelizmente, a violência que continua acontecendo no país, a violência contra a mulher, os crimes covardes, os crimes que não permitem à vítima a menor possibilidade de defesa. Pelo menos esse foi mais um caso, dessa vez foi a jovem Patrícia. E alguns cartazes, algumas pessoas com frases aqui ficam justamente se perguntando até quando isso vai acontecer, pedindo que a violência cesse. E o desejo comum de quem aqui se encontra é o desejo de justiça, que as pessoas, a pessoa ou as pessoas envolvidas ou envolvidas nesse crime sejam punidas. Essa é a verdade. Uma história que ainda vai ser muito apurada, muito investigada pela polícia da capital da Paraíba, a Polícia Civil de João Pessoa.
uma senhora sendo ali consolada, sendo amparada pelas pessoas. A gente não sabe se é a irmã de Patrícia, mas é uma parente, sobrinha. Ok, ou as pessoas por aqui acompanhando. Era parente do senhor. Deixa eu puxar para cá para a gente conversar um pouco com as pessoas. Conversar um pouco com as pessoas. Aqui nós falamos de frente do cemitério Dom Bosco. Aqui tem uma família aqui, uma família perto da gente, né? E vocês são parentes, né? Essa senhora, o nome da senhora como é? Maria Alice. Dona Maria Alice era prima de dele. Patrícia. Uhum. A senhora e toda a família, Toda a família. sem palavras, Sem com o palavras. coração, com a emoção destruída. Muito, muito. Era uma garota que ela não tinha maldade por ninguém, alegre, contente, trabalhadora. Era uma famosa família. E, infelizmente, no final de semana, foi vítima de um crime bárbaro. Um crime brabo desse que a gente nem esperava. A família nenhuma esperava. E a gente imagina isso, né, que a família não esperava isso de forma alguma, até porque a Patrícia conhecia esse rapaz há 10 anos, então Há eles 10 eram anos. amigos. É isso que a família tá chocada, por isso. Ou seja, de onde menos se esperava, aconteceu o absurdo. Aconteceu. Hoje em dia não está de confiar em ninguém mais. Em ninguém. Muito obrigado à senhora, receba o nosso carinho, o nosso respeito, né, todos os parentes, porque não é fácil, é uma situação realmente bastante difícil, né, para todo mundo. A gente via hoje o pranto de seu Roberto, né, um choro muito, muito forte, um choro de alguém que realmente está emocionalmente muito abalado, não é para menos. Então é isso, a gente nesse momento aqui vendo a chegada de mais um carro aqui, é o carro com as flores, lembrando que o primeiro carro a entrar foi justamente o carro com o corpo de Patrícia. Então você que acompanha o nosso blog Pauta Livre, nosso obrigado, você que já está vendo nossa transmissão aqui há alguns minutos, né? A gente começou aqui a falar mesmo antes da chegada do corpo e vocês já acompanhando o nosso trabalho. Então muito obrigado e só nos resta, logicamente, respeitar a família de Patrícia e o desejo de justiça, que a justiça seja feita, né? Que as pessoas envolvidas nesse crime, elas sejam punidas, né, com o máximo rigor da lei, que a justiça de fato seja feita. A você, muito obrigado por sua companhia. Muita gente comentou por aqui, colocou comentários, muitas pessoas com mensagens aqui realmente, né, de sentimento, de emoção muito aflorada. Essa é a verdade, não é para menos. Repito, um crime que aconteceu no último final de semana e até hoje, nessa quinta-feira, a gente falando sobre ele, né, acontecendo aqui o sepultamento da jovem nessa área, cemitério Dom Bosco, aqui no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. E o pessoal ainda sem entender, sem acreditar naquilo que já foi tão falado por toda a imprensa televisiva, de internet, do rádio. E é claro que, como o laudo não foi concluído ainda, está, né, ainda a determinar a causa-morte da jovem, certamente essa investigação ela vai seguir muito ainda. E nos próximos 30 dias teremos sim a definição, pelo menos o laudo definitivo da causa-morte de Patrícia Roberta Gomes da Silva, de 22 anos. A vocês, nosso muito obrigado e até nossa próxima reportagem. E claro que a gente espera que seja com um clima muito melhor, que a gente venha trazer mais notícias boas e menos notícias de violência, de tristeza, como essa que a gente nesse momento é obrigado a trazer e publicar para você. Muito obrigado, que você tenha uma boa noite.